Olá pessoal, tudo bem? Bom, no dia 27 de junho, a intitulada TV Goiás Verde, um programa que passa pela internet, filmou uma equipe de agentes de trânsito trabalhando na cidade de Santo Antônio do Descoberto, um município aqui do estado de Goiás. E nessa oportunidade, o intitulado jornalista, senhor Lobão, afirmou que os agentes da CMTT, da Companhia Municipal de Transporte e Trânsito da cidade, estavam cometendo uma arbitrariedade, né? O senhor Lobão afirmou, inclusive, que eles estavam agindo de forma truculenta, desrespeitosa e arbitrária. Como no vídeo aí. Dá uma olhadinha. Nos deparamos com a ação truculenta, desrespeitosa e arbitrária da CMTT no município de Santo Antônio do Descoberto. Os agentes de trânsito estavam ali na Avenida Goiás, impedindo que os veículos adentrassem na contramão de direção, o que é proibido pelo Código de Trânsito, né? E o jornalista afirmou que os agentes de trânsito estavam impedindo o acesso ao posto de gasolina Levi. Porque quem está vindo da Avenida Goiás não pode entrar no posto. O acesso ao posto estava totalmente desobstruído. Não tinha nenhum impedimento de se adentrar ao posto. O que não podia é fazer o retorno e adentrar na contramão. E os agentes de trânsito estavam ali exatamente para isso. Veja que o acesso ao posto está totalmente desobstruído. Dá uma olhadinha no vídeo. Logo, não é verdade que estava sendo impedido o acesso ao posto. Até porque isso não pode acontecer, salvo em questão de segurança eminente e de perigo eminente, o que não se vislumbra pela cena. Então isso não é verdade. De modo que precisa estudar um pouco mais, precisa averiguar o que realmente está acontecendo para então exarar uma informação, opinar, afirmar alguma coisa. Isso traz credibilidade para o jornalista, para o profissional que tem um compromisso com a informação, com qualidade, veracidade e legitimidade. E não isso aí que nós estamos vendo. Tem que chegar até aqui, ó. Os senhores têm que chegar até aqui. E como trânsito é educação. E fala que tem que educar, que trânsito é educação. Meus queridos, trânsito é educação também, mas trânsito é fiscalização também, principalmente para o condutor que adentrar na contramão. Ou será que ninguém sabe o que é contramão aqui? Uma pista de duplo sentido, olha o canteiro central lá dividindo as pistas. Não sabe o que é contramão? Um sentido vai, outro volta? Tem algum inocente aqui? Uma pista de duplo sentido, com divisor de pista, canteiro central. Você, motorista, não sabe o que é contramão? Você precisa de uma sinalização específica para dizer o que é contramão, o que não é contramão? Cadê a sinalização? Cadê a sinalização? Cadê a sinalização? A sinalização. Cadê a sinalização? Aí sim seria um caso de educação. Mas como é motorista habilitado, com certeza sabe o que é contramão. Pelo jeito o senhor Lobão não sabe, né? Mas eu vou explicar, senhor Lobão. Pois bem, aí onde o senhor estava é uma via de duplo sentido, com divisor de pista canteiro central.
de modo que uma via vai num sentido, a outra vai no outro sentido. E se o senhor entrar com o seu carro no sentido contrário a esse direcionamento, o senhor estará entrando na contramão e cometendo, consequentemente, uma infração de trânsito. E os agentes de trânsito estavam bem ali, no meio, para que ninguém fizesse isso. Isso é uma medida educativa. A viatura estava bem visível, educando. Se quisesse só multar, não estava tão visível assim. Mas parece que o senhor Lobão não enxergou isso. Talvez tenha algum problema cognitivo. Se eles quisessem multar por multar, não estariam ali tão visível, impedindo, inclusive, que veículos fizessem o contorno e adentrassem na contramão. Isso é educativo. Sinalizações claras e concisas de que o local era uma contramão. Agora, claro que, se alguém mesmo assim insistir nessa conduta, tem que ser fiscalizado sim. Isso é educação. Isso é fiscalização. Não tem nada de arbitrário. Arbitrária, pelo que parece, são as suas conclusões, que por falta de conhecimento, ou má fé, ou em busca de audiência a todo custo, fala bobagens atrás de bobagens, envergonhando, no meu entendimento, a própria categoria de jornalista e da imprensa responsável e com compromisso com a verdade, com o aspecto social sendo respeitado. Ademais, nenhum daqueles agentes se colocaram maior do que qualquer cidadão, numa posição de superioridade. Não. Quem disse isso foi o senhor. Vocês acham que usar essa farda te faz maior do que qualquer cidadão? Vocês estão enganados. Tá dizendo, tem ninguém falando isso. Então, cadê a educação? Cadê vocês explicando? O senhor deve ter algum problema de complexos de inferioridade, deve ter alguma coisa, né? Porque em nenhum momento os agentes se colocaram nessa posição. Se tem alguém que disse e falou isso, foi Vossa Senhoria, não é verdade? Isso já diz muita coisa. Freud explicaria o seu caso já lá nos anos 60, 70. Tá claro, né? Patente que o problema não é os agentes, não. E o senhor tem o descalabro de falar que está fazendo o seu papel jornalístico? Eu estou fazendo papel jornalístico. Eu sou da TV Goiás Verde. Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O jornalista sério, ético, ele tem compromisso com a informação com qualidade, com veracidade, com a base dos fatos bem estruturadas e não falando bobagens, sem saber do que realmente está acontecendo no ambiente, sem julgar, sem nem perguntar o porquê, o pra quê, como foi, que bom que está sendo. E principalmente não inventando mentiras, falando que o acesso ao posto está fechado. Está na imagem aí, claro, que o acesso ao posto está aberto. Se não fosse assim, o proprietário do posto poderia chamar a polícia. Então, por favor, respeite a inteligência alheia, respeite as pessoas que estão trabalhando, servidores públicos. A pior coisa que tem é gente atrás de audiência por audiência, em que os meios justificam os fins. O verdadeiro jornalista busca passar a informação de forma educativa, elucidativa e não fazendo um desserviço, descomunicando, desinformando. Isso não é jornalismo, conforme está lá no artigo 221 da Constituição Federal. Todos temos direito à livre informação, mas a informação verdadeira, com fulcro educativo, informativo, com responsabilidade. E não de forma tosca, tola, desinformada, preconceituosa e discriminatória, inclusive. Se é um lobão, faz isso.
com a viatura da Rotan. É Lobão, né? Ademais, Lobão, você queria conversar com Sansão. Sansão estava trabalhando. Vem conversar comigo. Vem conversar comigo, eu converso com você. Eu te explico o que é contramão. Eu te explico o que é uma ação fiscalizatória. Eu te explico o que é uma fiscalização educativa. Eu te explico, inclusive, Lobão, a bobagem que você fala aí agora. Veja só. A Avenida Goiás não é uma avenida estadual? E essas determinações são feitas pelo DENIT? Senhor diretor. Essa via, Avenida Goiás, é uma via de circunscrição estadual. Meu querido, quem fiscaliza não é DENIT. DENIT é área federal. Viu? Vamos buscar informação para não falar bobagem. Senão fica feio, perde a credibilidade, né, querido? DENIT é área federal. São vias federais. Estaduais, AGETOP. Municipais é o órgão executivo de trânsito com circunscrição na via dentro daquele município. Aí é uma área estadual. Aí você me pergunta, mas por que um agente transmunicipal então está ali trabalhando e fiscalizando? Pois é, Lobão, você deveria ter feito essa pergunta antes, querido, para dar informação com precisão, com verdade, com veracidade e não falar bobagens. Primeiro, já está excluído, não é DENIT, é a AGETOP. Segundo, eles estão ali porque existe um convênio 009, que foi renovado novamente desde 2013, agora em 2018 para 2019 foi renovado. Agentes de trânsito podem fazer as competências do Estado e o Estado podem fazer as competências do município. É um convênio que é realizado entre o órgão executivo de trânsito do município e o órgão executivo de trânsito do Estado com os DETRANS. Isso é basilar, isso é básico. E a maioria dos municípios fazem com o órgão executivo do trânsito do Estado, que é o DETRAN. Por isso que eles podem fiscalizar ali naquele ambiente. E você deveria saber disso antes de falar bobagens. Porque o real e verdadeiro jornalista, se ele não sabe, ele pergunta. Tá? E não faz afirmações esdrúxulas, sem saber do que está falando, como você fez. Né? Isso é um desserviço. É um jornalismo que faz um desserviço para a sociedade. E eu, quando eu falei que se quiser vir falar comigo, eu te dou uma aula de graça de todo o sistema de trânsito e como funciona todas as situações, inclusive o que é uma contramão em via de sentido duplo, que é claro e que não precisa de placa, tá? Via de sentido duplo, divisor de pista, saber o que é contramão, o que não é contramão, é básico e não precisa de placa, tá bom? Não precisa de sinalização. Ademais, você é de tanta má fé que você não procura saber as coisas e já julga, né? Eu estou aqui depois de ter sido conduzido ao batalhão de polícia pelos agentes de trânsito, a pedido dos agentes de trânsito da CMTT. Aí agora eu pergunto, eu estou onde eles estavam bloqueando. Por que somente agora eles foram ali para aquele lado, estão paralisados ali? Eles mudaram de posição exatamente porque naquele horário, é um horário de pico, em que aquela outra avenida tem um fluxo de veículos maior. Basta olhar no vídeo para ver. E eles colocaram de forma educativa a viatura bem no meio da via para todo mundo ver, para não falar que está escondido ou que estão fazendo alguma coisa escondida. Bem claro, bem educativo. E se mesmo assim alguém não observar as regras de trânsito naquele ambiente, a atividade fiscalizatória deve preponderar. E por fim você disse que foi conduzido, né, pela polícia militar por desacato. Bom, se foi conduzido não foi à toa, né? E reitero, se os agentes de trânsito tivessem fechando o acesso ao posto de gasolina,
Quem sairia conduzido seriam os agentes. Tanto que isso não é verdade, que quem saiu conduzido não foram os agentes. Será por quê? Falou muita bobagem, julgou. Se alguém agiu com arbitrariedade, não foram os agentes. Se alguém deseducou ali, não foram os agentes. Se alguém fez um desserviço à sociedade, à população de Santo Antônio do Descoberto, não foram os agentes. Quem falou sem saber o que é DENIT, o que é AGETOP, o que é um convênio, o que é educação de trânsito, o que é fiscalização de trânsito, o que é uma via de sentido duplo, uma via de sentido único, quem mentiu falando que o acesso ao posto estava fechado, não foram os agentes de trânsito. Isso é jornalismo? Isso é serviço de imprensa? Para mim isso tem outro nome. E para encerrar, tem gente que é lobão, só com algumas pessoas, né, lobão? É, né? Eu sei. Maria da Penha sabe, né? Mas se você quiser conversar comigo, querido, vem. Vou te dar uma aula de trânsito, de direito de trânsito e de direito administrativo, de graça, tá? Inclusive até de jornalismo. Conheço mais os princípios jornalísticos do que Vossa Senhoria. Também posso te explicar. Vai ser um prazer. Parabéns aos agentes de trânsito Santo Antônio Descoberto, fizeram o serviço adequado, educativo, informativo, fiscalizatório, como deve ser feito. Parabéns para os senhores. Continuem fazendo o trabalho de vocês e não importe com gente assim, gente mal informada, ignorante, preconceituosa, que quer audiência por audiência, que acha que engana os outros, que faz os outros de besta, mas não faz nada. É tudo uma onda de babaquice, uma onda de besteira, de ignorância, de falta de informação. Tenha santa paciência, viu? Um abraço, queridos de Santo Antônio, parabéns pelo trabalho e nota 0 pro Lobão. Vai estudar, meu querido, vai atrás dos fatos, da verdade, para dar uma informação com legitimidade. É muita vergonha, viu? Ou falta dela.